amigos, eu queria agradecer pelo convite que recebi do Centro Apometria de Luz para poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós vamos estar juntos aqui durante 15 minutos e nesses 15 minutos eu vou estabelecer uma relação entre esse momento que o Brasil e todos os países do mundo agora estamos vivendo, o problema do vírus, e o Evangelho de Jesus. Sempre, toda vez que acontece uma coisa conosco em nossa vida importante, a primeira coisa que nós procuramos fazer é perguntar por que nós estamos passando por isso, por que isso aconteceu comigo. Você tem um problema financeiro, de relacionamento, de saúde, um acidente, uma dificuldade muito grande, e na mesma hora você pergunta para você mesmo, para o mundo, ou numa reflexão, por que você está passando por aquilo. Então, esse problema aí que o mundo está passando, o Brasil e os outros países do vírus, muita gente deve estar se perguntando, ou então vai se perguntar, ou já se perguntou, por que é que nós estamos passando por isso? Embora aqui na nossa cidade, Uberlândia, o problema ainda não se verificou com todos os seus aspectos, porque está muito ameno aqui em Uberlândia, mas em outros lugares é um problema dramático, realmente uma calamidade pública. Mas então, por que está acontecendo tudo isso com a humanidade? Veja que é um problema a nível de planeta. E nós vamos buscar a resposta, ou uma indicação de resposta, uma referência muito boa. Nós vamos voltar lá em 2004, não sei se vocês lembram, em 2004, que aconteceu aquele tsunami nas ilhas indonésias. E esse tsunami, em poucos dias ou em poucas horas, parece que em 72 horas, em 3 dias, ele ceifou a vida de 230 mil pessoas. E acontece que a nossa resposta, nós fomos buscar lá com o Divaldo Pereira Franco, quando ele escreveu o livro Transição Planetária, uma psicografia através do seu guia espiritual, Joana de Ângeles, e que ali ela vai explicar o que acontecia na Indonésia para que chegasse ao ponto de Jesus ter que autorizar um tsunami para acabar com aquilo em pouquíssimas horas. A ilha de Indonésia até então era um dos lugares no planeta onde mais se verificava de forma tão intensa uma exploração sexual em cima de crianças e adolescentes, de forma desumana, de forma brutalizada, e adicionado a isso com pitadas de escravidão. E além disso você tinha também um consumo e a disseminação do uso de drogas, fazendo um comércio de drogas intenso. E para desfrutar desse paraíso diabólico, você tinha a indústria do turismo que vendia isso para os turistas da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, da França e da Austrália e de outros países. E o que estava acontecendo na Indonésia naquela época é que, em função desse sofrimento aviltante por parte da população, é um país relativamente subdesenvolvido, e essa exploração chegava a representar uma receita considerável para aquele país, e a verdade é que a nação inteira cruzava os braços, permitindo aquele holocausto que as crianças e os adolescentes, principalmente as mulheres, teriam que se submeter, causando grande desequilíbrio familiar, grande comoção social, de um estrago inimaginável em cima daquela população. E acontece que essa situação foi se perdurando e ela chegou a um tal ponto de gravidade cósmica e de karma que essa situação na Indonésia começou a comprometer a psicosfera do planeta Terra. Vocês imaginam que uma população dessa mergulhada nesse sofrimento, e isso fazendo reverberar toda a vibração dessas milhares de pessoas se submetendo a uma condição dessa, e começando a comprometer essa psicosfera do planeta Terra, a ponto de começar a atrapalhar todo o direcionamento determinado por Jesus Cristo e todos os seus parceiros cósmicos com relação ao planeta Terra. Então alguma coisa teria que ser feita, não podia mais continuar daquela forma. E aí Jesus teve que autorizar a providência deste tsunami e teria que acabar com aquilo em rapidíssimo tempo. E foi o que aconteceu. Então veio o tsunami
e aquele sofrimento horroroso, não é? Aquelas pessoas mergulhadas naquela psicosfera escura e densa, numa agonia humana, teve que chegar ao final. E aí, isso aí é uma resposta através do livro Transição Planetária, com Divaldo Pereira Franco, para nós que estamos aí vivenciando agora o problema do vírus, do coronavírus, do Covid-19. E quando você começa a voltar para cá para continuar a responder a nossa pergunta, por que nós estamos passando por isso, você vai verificar que a cidade de Nova York hoje está caminhando para o estado de Nova York, nos Estados Unidos, caminha para 45 mil mortes na cidade de Nova York, morrendo 2.000 pessoas por dia. E se você for passar pela Itália, pela França, pela Espanha, chegando até o Brasil, nós não vamos focar nisso a nossa fala, mas você vai começar a encontrar algumas respostas com relação ao problema existencial da raça humana que estão habitando esses lugares. Quando a gente chega no Brasil, você verifica que tem 4 cidades passando pelo mesmo problema, mais ou menos com intensidade, caminhando para a mesma coisa, que é a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus, tá certo? Se você analisa a história do Rio de Janeiro, você começa a ver as condições que talvez a grande maioria daquela cidade tem que se sujeitar para poder viver e poder sobreviver, não é? Então acho que eu não preciso de falar muito sobre a cidade do Rio de Janeiro para afirmar também que aquela cidade vive mergulhada numa psicosfera densa, em que a população mergulhada no submundo das sombras da agonia humana vem campeando, ralejando e caindo e sobrevivendo à custa de muita misericórdia divina. Então, se você passar por Manaus, você vai encontrar algo parecido, mesmo que com aspectos diferentes. Cidade de São Paulo, capital, uma cidade talvez uma das mais ricas do globo, e também começando a exibir falta de uma indiferença muito grande com parte da sua população. Você veja o estado daquela Cracolândia, isso aqui é algo inimaginável, né? Aceitável. Uma cidade que tem milhares, talvez milhões de mendigos perambulando por ruas sem fim. E aí você começa a imaginar tudo isso e começa a perceber que você começa a encontrar as respostas. E aí você vai e lembra também que tem uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, se não me falha a memória, o Consolador Prometido, e ali o Evangelho vai mostrar que Jesus prometeu o Consolador prometido, o Espírito de verdade, para que ficasse conosco a partir dali e nunca mais ir embora, mas uma ferramenta para que nós tivéssemos na mão um instrumento para nunca mais distanciar das coisas que Jesus deixou, dos seus fundamentos, que na verdade são os únicos pilares com condição de manter essa humanidade de pé. E ali ele fala que nós temos que buscar, melhorar e adquirir o patrimônio da virtude, da bondade, da caridade, do amor ao próximo, do combate ao egoísmo exacerbado que hoje tramita em nossas sociedades, essa busca animalesca e selvagem pelo mundo material. Então ali a doutrina espírita, como Consolador Prometido e também como terceira revelação, chega como um presente de bandeja no colo de toda a humanidade, como o maior instrumento para nós enxergarmos toda a dinâmica da Terra. E vocês também têm que lembrar, é importante lembrar que o primeiro Consolador, ou a primeira revelação, se deu com Moisés, onde ele ensinava para nós o que nós não podíamos fazer. Daí veio Jesus Cristo com o cristianismo, falando para nós o que nós devemos fazer. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, vem falar para nós por que nós devemos fazer, dando todo um sentido nas agonias que correm nos rincões do planeta, justificando, explicando e sendo um leniente para nós não revoltar com nenhuma adversidade e, embora seja incoerente com a lógica humana, mas que fosse um privilégio até passar por essas dificuldades, que seria como uma apuração, não é? Um depurador, um decantador, que toda a coisa errada, toda a sujeira, toda a maldade, toda a imundícia vai para o fundo e você sai dali liberto, muito mais leve. O importante também destacar que uma outra situação evangélica que encaixa muito bem com momentos dos nossos dias atuais
de grande sofrimento. Vocês imaginam, por exemplo, nos Estados Unidos, até ontem eles já estavam computando 30 milhões de solicitação de seguro-desemprego. Aqui no Brasil não está ficando diferente, nesses lugares que está mais aguçado o problema. Pessoal, 30 milhões de solicitação de seguro-desemprego, você pode colocar aí equivalente a 60 milhões de pessoas passando a vivenciar o drama de talvez ter que passar fome, a dignidade foi para o espaço porque não tem trabalho, você não vai ter condição de pagar o seu aluguel, o seu financiamento, a sua comida, a sua higiene pessoal e daqui a pouco um teto para te dar dignidade e abrigo. Uma outra coisa que esse vírus está impondo à população do mundo, e nós também citaríamos como parte da resposta, por que nós estamos passando por isso, e talvez o centro da resposta mais coerente fosse nós admitirmos que é o seguinte: esse vírus está mostrando para nós, está conversando conosco, para que a população descubra de uma vez por todas o valor que cada ser humano tem para o mundo, o valor do nosso semelhante, o significado de tudo isso, o quanto realmente é importante cada pessoa, cada ser humano em nossa vida, a dor de uma solidão, o peso que tem você ter amor por alguém e não poder estar perto, o peso que tem se você não está perto de quem ama, se você pudesse estar perto de quem até que você não ama, mas é uma pessoa, é um ser que pode despertar o amor por você numa outra condição. Olha o potencial disso. Então nós vamos citar aqui a parábola da figueira seca. Vocês lembram a parábola da figueira seca? Um senhor tinha uma vinha que lá tinha plantado uma figueira. E em 3 anos consecutivos ele ia procurar fruto, não achava fruto. Mandou o seu capataz: corta essa figueira. O capataz: não, senhor, deixa aqui mais um pouquinho que eu vou aguar, vou regar. Quem sabe ela não dar frutos. Então essa é a palavra. Nós, todos nós, somos a figueira seca. Nós viemos para cá num corpo, numa alma, num planeta, numa terra maravilhosa, e estamos esquecendo de dar os bons frutos, e Jesus está cobrando. Esquecemos de amar ao próximo como a si mesmos, esquecemos que para sobreviver tomamos água e comemos alimentos que brotam da terra, que nós não fizemos nada para isso. Mas Jesus não quer destruir a raça humana, Jesus quer conservar a raça humana. Mas esse vírus é um ceifador de vidas, que é uma cobrança. É o Senhor, dono da vinha, que está chegando e perguntando: cadê os frutos? Não estou vendo os frutos, raça humana. Está passando da hora. Então, meus irmãos, infelizmente o nosso tempo é curto e inacreditavelmente parece que os nossos 15 minutos já vão se expirando. Nós, numa outra ocasião, gostaríamos de falar mais a respeito disso, porque para falar assim, a verdade, eu acho que isso aqui que eu falei é a introdução da nossa reflexão, tá certo? Eu quero acreditar que nós vamos ter oportunidade para dar sequência na nossa palestra, na nossa fala, talvez no nosso próximo encontro lá na Apometria, mas eu peço a Jesus a misericórdia que abençoe toda a raça humana, que os nossos corações possam ser tocados e que para que não continuemos mais a ser a figueira que não dê bons frutos. Nós precisamos e queremos, com todo o amor infinito de Cristo, produzir bons frutos e queremos aprender a lição. Que Jesus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.